Muito bom dia, meus amores e minhas amoras. Não, de novo, muito, mas muito bom dia mesmo, meus amores e minhas amoras. Como tudo que é bom chega ao fim, estamos nós aqui neste momento para darmos... Que ódio! Por que eu vou? Ai, Mion! De novo! E para a gente concluir o nosso encontro de encerramento, lembrando você que eu espero você às 9 horas da manhã deste domingo, a gente vai encerrar lendo a redação sobre gentrificação, também da aluna Amanda. Lembrando que a sua redação estará aqui na minha apostila no ano que vem. Eu ouvi amém, Senhor? Eu ouvi amém, Senhor? Ouvi amém, sim, isso vai acontecer, se Deus quiser. Vamos ver como que ela escreveu? Ela começou assim, ó, o tema era a gentrificação, as convivências de um fenômeno econômico na vida das grandes metrópoles, fenômeno, né? Então, né, gente? Convivência com o homem, né, Mateus? Você sabe disso, né? Mateus Araújo pira quando eu falo isso. Ele fica achando que não. Não é assim. Olha o livro aqui, não falei pra vocês do livro? Isso, falei, ó. Carolina de Jesus, no livro Quarto do Despejo. Ai, gente, é lindo. Ô, gente, pede pelo Amazon, pede por algum lugar aí pra chegar na sua casa pra você ler. Sim, é lindo, é muito bonito, é tocante, sabe? É um livro transformador. De verdade, leia, vocês vão ficar apaixonados por ela também. Compara uma favela da cidade de São Paulo a um quintal onde jogam os lixos, mostrando assim uma parcela da população que é extremamente marginalizada, carece de serviços e direitos públicos. E é o que a gentrificação muitas vezes faz, né? Ou seja, expulsa dos grandes centros ou expulsa daqueles lugares mais centralizados a população que tem menor poder aquisitivo. Esse é o processo de gentrificação. Aliás, se eu ainda não mostrei para vocês, vou mostrar agora a Vila Operária lá na cidade de São Paulo e o que é um processo de gentrificação. Dá uma olhada aí.
Meus amores e minhas amoras, esse caso aí que você acabou de assistir da Vila Operária, ela vai ajudá-lo muito, inclusive como uma argumentação muito possível para discutir a Vila Operária e o livro Quarto do Despejo. Mas para isso é preciso você ler, né? Análogo à obra, contextualização. Nas grandes metrópoles brasileiras, o processo de gentrificação contribui para a manutenção das disparidades sociohabitacionais. Eu não colocaria grandes metrópoles. Por quê? Porque pode parecer um pleonasmo, né? Metrópole já é grande. Então coloca na maioria das metrópoles, tá? Tira esse grande e coloca na maioria. Ou em parte das metrópoles, porque grande metrópole, né, é muita redundância, é muita informação, repetição de informação desnecessária. E seu corretor, ele pode ser chato, tipo a Fernanda Fernandes, assim, tipo a Maduzinha, tipo o Rogério Torres, tipo o Vitor Borg, o Darlison, e aí vai que ele reclama. Então, melhor não, tá? Uma vez eles, né, não sou eu não, uma vez que há uma substituição forçada das classes com menor poder aquisitivo, por outra que detém meios para custear o novo e alto padrão de vida imposto pela especulação imobiliária. Logo, convenientemente, esse fenômeno econômico mutila a cidadania e esconde nas periferias aqueles que devem ser invisíveis de acordo com essa lógica. Percebam o seguinte, ela não está dizendo que eles devem ser invisíveis no ponto de vista dela, mas de acordo com o pensamento da sociedade, que exclui, ou seja, que segrega, que coloca aqueles muros, aquelas barreiras, conforme a redação que a gente acabou de ler, ou seja, que leva para a periferia, manda para a marginalização, para margem, né? Para margem, não é para marginalização não, para a margem da sociedade, aqueles que não têm poder aquisitivo. Como se aqueles que não têm o mesmo poder aquisitivo não tivessem o direito de viver nos grandes centros urbanos, como é essa questão da Vila Operária. Agora, pelo amor de Santa Pipoca de misericórdia, tá? Depois que vocês viram o caso da Vila Operária e acendeu uma luz aí na cabecinha de vocês, coloca aí, Mion, coloca uma luzinha assim, ó. Mion, coloca uma luzinha assim, em cima de mim, tá? Acendeu uma luzinha aqui em cima de vocês, ó. E aí, o que você pensou? Já sei, vou usar Up. Up Altas Aventuras. Meu bem, beloved, isso não te pertence mais. Depois de um semestre aqui, suando na minha mão, Up. Não, você não pensou isso. Não, você não pensou. Não pensou, entendeu? Você não pensou. E se você tá achando que você pensou, esquece, porque você não pensou. Você tá me entendendo? Ótimo. Eu vou ficar com saudade de vocês, até dos meninos. Nesse sentido, são bonzinhos, né? Quando estão quietos, são ótimos, dormindo, lavando louça, tão bonzinho, né? Isso também. Vamos lá. Nesse sentido, cadê eu, gente? Cadê eu? Quem sou eu? Verde. A revitalização de um espaço público que poderia ter como objetivo garantir para o corpo social ali presente serviços que dignifiquem a sua vivência, infelizmente expulsa essa parcela da sociedade para regiões longínquas e desprovidas de estrutura urbana. Isso, mais uma vez ela usou Milton Santos, pode ser exemplificado pelo geógrafo Milton Santos no texto Cidadanias Mutiladas, na qual afirma... tá errado. É no qual. É no texto, ó. No texto, no qual. Tudo bem? Então, houve um problema de concordância aí. Afirma que a classe média, preocupada com privilégios, visa impedir a difusão de direitos fundamentais para a totalidade da população. Dessa forma, a ambição da iniciativa privada por altos lucros advindos da especulação imobiliária, exatamente conforme você acabou de ver aí, aliada à negligência do Estado em proporcionar pauperimamente condições fundamentais à moradia, como saneamento básico, a Carolina de Jesus discute isso no Quarto do Despejo, tá? Rede de eletricidade eficiente e lazer, a Carolina de Jesus discute isso no livro, tá? Tornam-se convenientes
conveniências desumanas que perpetuam as segregações. Então, olha só, o que eu quero dizer para vocês. Embora a Amanda, ela tenha citado o Milton Santos, falando de cidadanias mutiladas, tem tudo a ver com o tema também, tá muito bacana. O que mais se parece com o que ela está colocando aqui é o livro com o qual ela começou lá na introdução, que é o livro Quarto do Despejo. Então, eu sugiro demais que você leia Quarto do Despejo, que você conheça o Milton Santos e que você, se puder também, leia o livro O Cortiço. Porque embora o cortiço seja uma realidade ficcional, uma literatura, ele ajuda a gente a perceber que aquilo que a Carolina de Jesus mostra é uma realidade que perdura na sociedade brasileira, ou seja, é um problema secular, ou seja, passado de século em século. Isso é muito importante para você, tá bem? Muito importante mesmo. Outro sim, ou seja, além disso, o Estatuto da Cidade, lei oficializada em 2001, regulamenta a função social da propriedade urbana, assegurando o seu uso em prol da coletividade e de todas as gerações. No entanto, perceba que é só uma vez o período curto, tá? No entanto, contrariando esse capítulo da Constituição, os princípios econômicos de um domínio privado são as forças motrizes das desigualdades, deixando alheios da valorização socioespaciais, isto é, do território gentrificado, os que não têm recursos para desfrutá-las. Logo, assim como demonstrou o psicólogo social Fernando Braga, e aqui ela entra atribuindo Fernando Braga em sua tese da invisibilidade pública, o indivíduo só passa a existir de fato para o sistema quando contribui para movimentar suas engrenagens, tornando-se invisível de forma satisfatória para as metrópoles. Ou seja, para as metrópoles, esse corpo social pobre, invisível, deve ficar realmente invisível, deve ficar realmente segregado, deve ficar realmente distante dos lugares mais bonitos, dos lugares mais caros, dos lugares mais valorizados. Porque se eu moro no Morumbi, eu não quero ver gente na rua, morador de rua, eu quero me privar dessa realidade. Tem uma campanha do Criança Esperança, bem antiga, mas bem antiga mesmo, que eu gosto muito, da época do Eloy, que eu gosto muito. Ela é mais ou menos assim, ó, uma mãe está dirigindo o seu carro e a criança, o filho no banco de trás, olha para fora da janela, para fora daquela bolha social, que é um carro no qual ele tem, né, no qual ele está lá dentro, e a criança, o filho fala: mãe, o que aquela criança está fazendo ali no lixo? A mãe olha para fora e não enxerga a criança que está lá fora no lixo. Ela só enxerga aquilo que ela quer enxergar. Mãe, por que aquela criança está mexendo no lixo? Que criança? Criança aqui só tem você. Às vezes, o problema está tão presente no dia a dia que a gente para de enxergar. Milhares de crianças e jovens ainda estão expostas ao trabalho infantil no Brasil. Veja o mundo pelos olhos de uma criança e ajude. Criança Esperança, um projeto Rede Globo em parceria com a Unesco. Então, como eu disse no começo da aula, gente, não importa a competência 2, competência número 3, competência número 25, se você não consegue colocar no papel, ou se você não consegue olhar as coisas ao seu redor e se sentir indignado frente às coisas erradas que o mundo nos apresenta. Isso é o mais importante. Muito mais do que conhecer a competência 2 ou 3, ou muito mais do que entrar numa universidade, é você amadurecer o seu senso crítico, é você se indignar frente às questões de segregação, como o Fernando Braga, como o Jota vivenciou e vivencia ainda mesmo morando em Portugal. Então, tudo isso para mim é o mais significativo. Por isso que antes da gente aprender a escrever, a gente aprende a enxergar, a olhar, a observar, a amadurecer, a perceber que as coisas estão como estão e só cabe a nós, a nossa indignação, tentar mudarmos essa realidade.
de uma maneira pequena, talvez, de uma maneira simples, talvez, simplesmente amadurecendo, não nos tornando alheios àquilo que a gente vê. Isso já é um bom caminho para a gente se indignar e para a gente conseguir transformar as realidades. Hoje eu sou professora de deputado, eu fui professora, né, de pessoas que hoje são deputados, que são vereadores, que são presidentes de gabinete, e eu me questiono, será que eles realmente levaram para o trabalho deles aquilo que eles aprenderam comigo? E hoje, como é o nosso encerramento, como é o nosso momento final, eu quero pedir a você que não se esqueça de levar para a sua vida, de levar para a sua universidade, para o seu curso, para a sua família, para a vida dos seus filhos, aquilo que você aprendeu aqui. A olhar realmente para fora da bolha, a entender, conforme o Leonardo Boff, que os olhos veem a partir de onde os pés pisam. E como é importante, mesmo a gente não pisando numa situação de hostilidade, de violência, de segregação, de racismo, de discriminação, a gente enxergar e a gente perceber, a gente ter empatia e se colocar no lugar daquelas pessoas que vivem essa realidade, tá bem? Para a gente finalizar a nossa redação e para o convite final, porque a nossa aula não acaba aqui hoje, eu quero ler a conclusão. Portanto, e além disso, acho que são só os dois elementos coesivos. Não, tem como efeito social também. Cabe a gente, vocês vão ficar com saudade de mim fazendo isso? Eu vou. Ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ação. Executar a lei que garanta a função social das cidades e estabelecer estratégias para assegurar serviços públicos de qualidade a toda a população. Como? De que maneira? Assim, ó, não esqueça, por meio de um regulamento que proíba a especulação imobiliária e de programas eficientes que englobem todas as áreas do perímetro urbano e rural das metrópoles, visando extinguir o processo de gentrificação. Além disso, outro agente, cabe à sociedade civil, ação, exigir com veemência a aplicação de políticas de habitação. De que maneira? Assim, ó, Pri, por intermédio de ações em conjunto com o Ministério Público contra as falhas do Estado. Eu acho que eu dei uma erradinha. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, acho que quando ela colocou visando extinguir o processo de gentrificação, na verdade, é um efeito social. Aqui, ó, visando extinguir a gentrificação. Como efeito social, as conveniências de marginalizar outrem serão desacreditadas, assim como desejava outrora a escritora. Só achei um pouquinho repetitivo o outrem e outrora. Gerou uma sonoridade, gerou um eco, mas eu não posso desconsiderar que ela também estabeleceu uma retomada aqui, como é justamente o que a Carolina de Jesus prega, sonha, idealiza com a obra dela. Vamos contar? Um agente, uma ação, um meio, um efeito social. Qual é o detalhamento? Aqui, ó, cadê o detalhamento? E de programas que englobem todas as áreas do perímetro urbano e real. É esse o detalhamento. Detalhamento pequeno, hein? Tem que explorar mais o detalhamento. Nesse caso, seria melhor deixar a segunda ação e detalhar mais, porque ela já tinha apresentado uma ação. Então, o ideal é que você detalhe mais como ela fez aqui, talvez possa passar um pouquinho longe do detalhamento aos olhos de um corretor mais chato, de um corretor mais cri-cri. E por falar de corretor mais chato e mais cri-cri, vocês aqui conhecem muito bem uma corretora chata e uma corretora cri-cri. Mas essa corretora chata e cri-cri vai te fazer um convite. Bom, na verdade são dois convites. O primeiro deles é, o nosso curso acaba neste domingo com a nossa aula
mas na verdade nós vamos continuar fazendo uma colônia de férias. Então o meu pedido é que você, 1, não saia do grupo do WhatsApp, tudo bem? 2, eu vou transformar o nosso grupo em uma colônia de férias. O que vai consistir a colônia de férias? Só vou contar domingo para vocês. Só vou explicar domingo para vocês. Por isso que é tão importante que vocês estejam domingo aqui participando comigo, participando da nossa aula. Mas o mais bacana e o que eu quero muito falar para vocês a partir de agora é que quarta-feira da semana que vem, quarta-feira, eu acho que é dia 10, se eu não estiver enganada, às 2h30 da tarde, pelo Zoom, você é o meu convidado especial para uma aula, um especial meu, da Priscila, especial Rubem Alves, com ninguém mais, ninguém menos do que a filha do meu amado, do meu queridíssimo Rubem Alves. Ela é presidente do Instituto Rubem Alves, o nome dela é Raquel Alves, e você vai ter a oportunidade de tirar dúvidas, de fazer perguntas, de falar sobre alguns contos, ou seja, o meu convite nesse momento é que caso você não tenha visto a aula do Robertson ainda, aproveite este momento, aproveite essa oportunidade e antes de quarta-feira, assista o especial Rubem Alves do Robertson. Quarta-feira eu vou fazer um outro especial Rubem Alves, aí é meu, com os contos que eu gosto, como os meus alunos usaram o Rubem Alves, como eu me apaixonei, como eu conheci e o mais bacana de tudo, vai ser ao vivo, pelo Zoom e com a participação, com a presença da Raquel Alves, filha do Rubem Alves, para que você, meu aluno, aluno do curso de redação online mais presencial do Brasil, tenha a oportunidade de conhecê-la, de conversar com ela, de tirar dúvidas sobre alguns contos, de perguntar. Claro, se ela souber, ela vai responder. Hoje ela é presidente do Instituto. E eu acho que vai ser uma experiência muito singular na sua vida ter a oportunidade de conhecer a Raquel. Eu vou ficar muito feliz com a sua presença, com a sua participação. Eu sei que vocês às vezes têm outros compromissos. Se às vezes vocês tiverem aulas nas escolas de vocês, eu faço um pedido especial. Os professores deixam as aulas gravadas. Esta aula, este momento com a Raquel Alves, ele não será gravado. É um momento para você não gravar, para você participar ali comigo, para você se entregar àquele momento. Então, em virtude disso, eu não vou gravar. O que eu peço? Assista, converse com os professores de vocês para vocês assistirem aula de matemática, de física, de química em um outro momento, mas que vocês tenham a oportunidade de se entregarem a esse momento tão significativo que vai ser o nosso encontro com a Raquel Alves.